você olha para uma ferida e vê um tecido amarelado, o que será? Será que é o esfacelo? Será que é fibrina? Será que é o biofilme? Ou será que é a presença do tecido adiposo? Você sabe que errar na avaliação desse tecido é um erro muito comum. O problema é que se você erra nessa avaliação, a consequência disso é errar no tratamento, é fazer a escolha errada da cobertura. Então, aqui nesse vídeo, eu vou te ensinar como você vai avaliar corretamente o esfacelo. Isso mesmo, você vai aprender a avaliar o esfacelo do jeito certo para não errar na conduta e acertar no tratamento das feridas com esfacelo. Maravilha? Então vamos lá, a primeira coisa que você precisa saber é o seguinte: esfacelo não deve ser chamado de necrose de liquefação. Esfacelo não deve ser chamado de necrose úmida. Isso está errado. Inclusive, eu sei que você já pode ter ouvido muitos profissionais falar assim: necrose de liquefação. Acontece que esse termo a gente não usa mais. Inclusive, uma das publicações científicas que nos respalda quanto a isso está nesse artigo aqui que foi publicado em 2021, que fala justamente sobre a nova classificação dos tecidos presentes no leito da ferida. Tá bem, pessoa maravilhosa? Então, nada de falar necrose de liquefação, nada de falar de necrose úmida. O correto é chamar esse tecido de esfacelo. Mas, afinal de contas, né, o que é esse tecido? Qual que é a sua composição? Então, vamos lá. O esfacelo, primeira coisa que você precisa entender, o esfacelo ele é um tecido inviável, ele é um tecido desvitalizado, ele é um tecido morto, tá bem? E aí, qual que é a sua composição? Vamos lá, vamos ler aqui junto comigo para você entender o que está na composição desse tecido? Então, bora lá. Então, o esfacelo, como eu já te disse anteriormente, refere-se a um tipo de tecido inviável, composto por... Vamos lá! Então, o esfacelo ele é composto por uma mistura de fibras, ele também tem na sua composição proteínas. Quais proteínas? A fibrina é uma proteína que está na composição do esfacelo. O colágeno degradado também está na composição do esfacelo. Mas além disso, né, além dessas misturas de fibras, além dessas proteínas, o que mais a gente tem na composição do esfacelo? A gente tem exudato, ou seja, também tem água na composição do esfacelo. A gente tem a presença também de glóbulos brancos e a gente também tem a presença de micro-organismos, predominantemente bactérias. Então, isso é o esfacelo. É um tecido inviável e essa é a sua composição. Tá bom, Carla, eu entendi isso, mas como que eu vou avaliar então corretamente esse tecido quando ele está presente no leito da ferida? Bom, para você não errar, eu trouxe aqui quais são as características do esfacelo. Então vamos lá, acompanha aqui comigo, ó. O esfacelo, apesar de ser um tecido morto, apesar de ser um tecido desvitalizado, ele ainda tem água na sua composição. E por isso ele é um tecido hidratado, ele é um tecido úmido. Então sim, o esfacelo ele tem essa umidade que é própria dele. Maravilha? Então ele é esse tecido hidratado, ele é um tecido úmido, ele é um tecido que tem uma consistência mais mucoide, ele tem uma coloração que vai de um esbranquiçado para um amarelado, ele é um tecido opaco. E um ponto importante, o esfacelo, ele pode estar frouxo ali no leito da ferida ou ele pode estar muito aderido no leito da ferida. E aí, eu quero te trazer aqui agora algumas fotos para você fixar essas características do esfacelo para levar isso para sua prática clínica e não errar mais, tá? Mas olha só, olha para essa lista e presta atenção nessas características a partir de agora. Então, repetindo, o esfacelo, ele é um tecido hidratado,
úmido, ele tem essa consistência mucoide, ele tem uma coloração que vai de um esbranquiçado para um amarelado, é opaco e ele pode estar frouxo ou muito aderido ali no leito da ferida. Maravilha? Então agora olha aí alguns exemplos de esfacelo. Nesse caso aqui, eu tenho duas lesões por pressão, tá? Uma localizada entre o cânter, essa foto da direita, e essa foto da esquerda localizada em região sacral. Só que ambas as feridas eu tenho a presença do esfacelo. Então perceba que aqui dá para observar nitidamente essas características que eu acabei de te listar. Então perceba que ele é esse tecido úmido, que ele tem essa consistência mucoide. Olha a coloração do tecido. Olha a coloração do esfacelo, tá? Então ele tá ali amarelado, um esbranquiçado misturado com um amarelado, ele é opaco. E percebe que nesses dois exemplos aqui, ele é um tecido que está frouxo. Ele está frouxo ali do leito da ferida, ele está mais solto, frouxo. Maravilha? Então assim você não erra mais. Aqui ó, eu também tenho duas lesões que têm a presença do esfacelo. Essa foto aqui da esquerda é uma deiscência em joelho. Então olha só, todas as características do esfacelo, né? Essa umidade que é dele, essa consistência mucoide, aqui ele está mais frouxo, ele já tá um tecido ali esbranquiçado. Aqui à direita é uma úlcera arterial que nessa margem inferior tem a presença do esfacelo. Agora, eu falei para você que ele pode estar ali mais frouxo no leito da ferida, só que ele também pode estar mais aderido no leito da ferida. E nesses dois casos aqui que eu vou trazer para você, mostra exatamente isso. Então vamos lá? Olha só, essa foto da direita é uma úlcera arterial de uma paciente que eu acompanhei, que eu cicatrizei nessa ferida. Então perceba que aqui você tem um amarelo numa egema, percebe? Um amarelo mais forte. Só que o esfacelo, apesar de ter aquelas características naturais dele, úmido, hidratado, perceba que ele está mais aderido no leito da ferida. Assim como essa foto da direita, aqui a gente tem uma úlcera relacionada ao pé diabético, tá? Então perceba aqui, ele tem todas aquelas características do esfacelo, só que ele está mais aderido, tá? Então, a partir de agora, observe essas características e não erre mais na avaliação. Só que tem dois pontos que eu quero trazer para você aqui, que é o seguinte. Primeiro, presta atenção no que eu vou te falar agora. Esfacelo não é fibrina. Nossa, mas espera aí. Eu escutei o meu colega fulano de tal falando que está vendo a fibrina no leito da ferida. Eu escutei o doutor fulano de tal falando que vê fibrina no leito da ferida. Tá bem, essas pessoas estão falando errado. E se você está aqui buscando conhecimento, você vai aprender o jeito certo, tá? Inclusive, se você ainda não me acompanha aqui nesse canal, então ó, já se inscreve nesse canal, já ativa o sininho que toda semana tem vídeo novo aqui no canal. Então se você quer aprender mais sobre avaliação, tratamento de feridas, como empreender nessa área e se tornar uma referência, você está no lugar certo. E tudo isso você vai aprender aqui nesse canal de forma gratuita. Tá? Então, ó, aproveita, já se inscreve aqui e toca nesse sininho, aperta nesse sininho para não perder nenhum conteúdo. Maravilha? Então vamos lá, voltando para a fibrina. Pessoa maravilhosa, a partir de hoje você nunca mais na sua vida vai falar que vê a fibrina no leito da ferida. Vamos entender isso aqui? Vamos lá. O que é fibrina? Eu até falei lá no começo do vídeo em algum momento. Fibrina é uma proteína. Fibrina é uma proteína, que está presente na composição do esfacelo, e fibrina é uma proteína que também participa do processo de coagulação sanguínea. Inclusive, essa imagem aqui mostra muito bem para nós. Sabe qual que é a função da fibrina, que é uma proteína insolúvel? Formar o coágulo sanguíneo, por isso que ela participa do processo de coagulação sanguínea. Essa imagem mostra o que para nós? Um coágulo,
tá? Sanguíneo aqui formado, e esse emaranhado aqui amarelo nada mais é do que a fibrina. Tá bem, pessoa maravilhosa? Aí eu te pergunto, você vê proteína a olho nu? Não, você não vê proteína a olho nu. Então você não está vendo a fibrina no leito da ferida. Você está vendo o esfacelo, que é esse tecido inviável que tem essas características que você acabou de aprender. Maravilha? Então, ó, não fala mais fibrina a partir de agora, tá? E outra coisa que as pessoas erram muito durante a avaliação, sabe o que é? Confundir o esfacelo com o tecido adiposo. Então vamos lá, vou te mostrar alguns casos e logo na sequência eu te explico para ficar bem claro para você. Então, essas duas feridas têm a presença do tecido adiposo no leito. Então, essa primeira ferida aqui, inclusive foi uma ferida que eu fechei. Essa ferida aqui é uma lesão por pressão localizada em trocânter e ela tem a presença do tecido adiposo no leito. Percebe a diferença? Gente, vamos pensar. O tecido adiposo é tecido subcutâneo, que está ali presente embaixo da pele, né? Então lembra que a nossa pele é formada por duas camadas? A epiderme, a camada mais externa, e a derme, a camada mais interna. E logo abaixo dessas duas camadas da pele, a gente tem a presença do tecido subcutâneo, que é composto por essas células adiposas. Então a gente pode chamar de tecido adiposo. E ele pode aparecer ali no leito da ferida, dependendo da profundidade dessa ferida, dependendo da etiologia dessa ferida, dependendo da causa dessa ferida e dependendo das complicações dessa ferida, que não é o tema central aqui desse vídeo. Mas o que eu quero que você entenda é: tecido adiposo é tecido subcutâneo e ele não pode ser confundido com o esfacelo. E aqui estão, melhor dizendo, as características de um tecido adiposo. Então, o fato do tecido adiposo ser composto por células adiposas que carregam, que acumulam a gordura, então ele tem essas características, ele tem esse aspecto mais brilhante, ele tem esse aspecto mais gorduroso e o amarelo dele é um amarelo bem gema. Sabe aquele amarelo de verdade? Um amarelo gema, tá bem? Aqui, ó, essa outra imagem mostra para nós exatamente essas características que eu acabei de te listar do que é um tecido adiposo. Maravilha? Então, olha só, ele é esse tecido com esse aspecto gorduroso, é um amarelo gema. Inclusive, essa imagem da direita eu tirei lá daquele artigo que fala sobre os tecidos presentes no leito. Maravilha? Isso aqui, pessoa maravilhosa, é esfacelo. Assim como aqui também é esfacelo. Então, de uma vez por todas, a partir de agora, esfacelo tem essas características, não confunda mais. Perfeito? Agora, como tratar uma ferida com esfacelo? E aí, o que precisa ser feito? Quais técnicas? Qual cobertura você pode utilizar numa ferida que tem esfacelo? Isso você vai aprender no próximo vídeo. Então vai lá já assistir.